Olá, você de todo o país. Começa agora aqui na TV Pai Eterno, o Jornal Brasil Hoje. E você vai ver aqui no nosso programa, hoje aqui, dia 18 de maio, vamos falar sobre as ações para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, com análises de especialistas nesse assunto. E mais, pesquisa mostra o agravamento de quadros de saúde mental em pacientes de psiquiatria por causa da pandemia. E ainda, o Ministério da Saúde faz um alerta para os 3 estados do sul do país sobre a aproximação da nova cepa indiana do coronavírus, detectada já na Argentina, um país que faz fronteira com a região. Vem comigo, porque o Jornal Brasil Hoje aqui na TV Pai Eterno já está no ar para você. E hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E nessa terça-feira, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra a rede de pedofilia em 19 estados brasileiros. Sobre esse assunto, a gente fala ao vivo agora com a delegada de proteção à criança e ao adolescente aqui de Goiânia, Gabriela Adas. Delegada, boa tarde. Boa noite, melhor dizendo. Tudo bem? Delegada, fala pra gente qual foi o resultado dessa operação aqui na cidade de Goiânia. As operações desencadeadas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e a Delegacia de Crimes Cibernéticos, ela visa alcançar a pornografia, combater a pornografia infantil contra criança e adolescente, sobretudo em rede virtual. E ela está na sua 4ª edição e alcançou mais de 50 pessoas já presas, iniciadas por essa prática criminosa nos últimos anos. Pois é, aqui em Goiânia, o que vocês encontraram de irregularidade? Quais são os tipos de crime? Como é que eles estavam cometendo isso? Pois é, esses criminosos, eles se valem da internet, eles se valem das redes sociais para tentar aliciar essas crianças, para tentar armazenar esse tipo de pornografia, e a partir daí esses crimes acabam se desenvolvendo e colocando em risco a integridade física e moral dessas crianças. E é inclusive por isso que pedimos aos pais, aos vizinhos, aos responsáveis, aos professores, que qualquer mudança de comportamento nessas crianças, que estejam atentos, sobretudo, ao tipo de acesso que essas crianças e adolescentes têm perante as redes sociais nos últimos tempos. Delegado, como é que essas pessoas, esses criminosos, conseguem essas imagens? Pois é, essas imagens eles conseguem nas redes sociais mesmo e acabam produzindo e trocando entre eles esse tipo de material, armazenando e distribuindo com pessoas que compartilham desse mesmo perfil de pornográfico e de gosto, né, de desvio, vamos dizer assim. Quantas pessoas foram presas em Goiânia? A gente está na 4ª edição já dessa operação, que foi deflagrada na semana passada, e mais de 50 pessoas ao longo dessas edições já foram presas no estado todo em razão dessas práticas delituosas. A operação ela é deflagrada em todo o estado de Goiás e, além dele, também em outros estados da federação. Agora, delegado, a senhora falou nessa questão da criança, mas eu queria reforçar essa situação. O pai, o professor, como é que eles detectam que há essa situação diferente na rotina da criança? Pois é, hoje inclusive, né, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. E, sobretudo nesse tempo de pandemia, em que o principal elo das crianças e dos adolescentes, que é justamente a escola, os professores, e que estão, a maioria das escolas fechadas, pedimos aos pais e aos responsáveis que se atentem muito ao comportamento dessas crianças. Então, se elas mudaram, se elas estão mais deprimidas, se elas estão mais tristes, se estão tentando se esquivar de algumas pessoas, e a partir daí qualquer suspeita ou qualquer indicativo de que essas crianças e adolescentes estejam sendo submetidos a qualquer abuso, sobretudo porque normalmente os índices indicam que os abusadores, eles pertencem a esse seio familiar, ou caso não sejam familiares, eles estão muito próximos dessas crianças, colocando em risco a integridade moral e física delas. Então, que os pais se atentem e qualquer mudança de comportamento
levem ao conhecimento da polícia, levem ao conhecimento do poder público para que os fatos sejam investigados. Delegado, quero agradecer muito a participação da senhora aqui no Jornal Brasil Hoje. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Tá certo. Olha, a gente continua falando sobre esse tema agora na reportagem da Tiara Castilho sobre alguns casos que chocaram o país. Vamos acompanhar. O caso Henri Borel, por exemplo, o menino de 4 anos foi morto no dia 4 de março desse ano, em um apartamento de luxo no Rio de Janeiro. O laudo cadavérico apontou que a morte foi por hemorragia interna e laceração hepática provocada por lesões no corpo do menino, depois de ter sido espancado. O padrasto do garoto, o vereador e médico Jairo Souza, Dr. Jairinho, e a mãe da criança, Monique Medeiros, estão presos e são os principais suspeitos. O caso está sendo investigado. Situação semelhante aconteceu em um apartamento também de luxo em São Paulo, capital. Gael Freitas, de 3 aninhos, também perdeu a vida de forma violenta e dentro da própria casa. O garoto foi encontrado morto e com sinais de espancamento. A principal suspeita, a mãe da criança, que foi presa em flagrante. Um levantamento do programa de atenção à criança e o adolescente vítimas da violência revelou que em 58% dos casos elas têm entre 0 e 6 anos. E o que é mais triste, que os agressores são quem deveriam cuidar. Com a pandemia do novo coronavírus, a situação da violência contra os menores agravou. A violência contra a criança, ela sempre existiu. Porém, agora ela está numa fase muito, vamos dizer, numa linha muito tênue que coloca realmente a criança numa situação muito gravosa, porque hoje nós temos o quê? Nós temos uma situação, recentemente, nos últimos, já entramos um ano, nós temos ali um isolamento social imposto, e a criança, antes, ela tinha toda uma proximidade de pedir um socorro ao vizinho, à professora, ao colega de escola, ao líder da pastoral da criança, do qual eu faço parte. Porém, hoje, nem as lideranças conseguem mais fazer as suas visitas, a não ser pelo nosso aplicativo, que nós temos um aplicativo, e que não consegue essa proximidade efetiva e afetiva para poder ajudar essa criança no seu cuidado. Pessoas com suspeita de que uma criança está sendo vítima de maus tratos podem denunciar o caso aos conselhos tutelares. A Polícia Civil pelo telefone 197, Polícia Militar pelo 190, ao Ministério Público e também pelo canal Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos. Eu creio que, sim, precisamos fazer as denúncias, sim, mas essa comunidade, ela precisa ser uma comunidade protetiva. Precisamos, para minimizar esses danos e impedir a perpetuação dessa violência contra a criança, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente comunitário, que seria ali a creche, a escola, porque também há violências, recentemente nós podemos ver isso. Nós precisamos criar comunidades protetivas e os meios de comunicação precisam ajudar. Quanto você, nós precisamos divulgar que a comunidade ela precisa proporcionar ambientes seguros, eficazes, acessíveis e que ajudem a criança a continuar sendo criança e que ajudem essa família. A psicóloga e doutora em desenvolvimento humano explica que a violência contra criança e adolescente acontece em diversas formas, tanto física quanto emocional. Em casa, é importante criar um hábito para dar lugar e criar voz para os meninos e meninas. Muitas vezes a gente pode fazer isso por meio do lúdico, dos jogos, das brincadeiras, dos bichinhos, dos bonequinhos ali que eles têm. E dar voz para essa criança, porque quando eu começo a prestar atenção no meu filho e eu conheço ele, eu sei que alguma coisa está errada, eu sei que quando ele chega da escola e ele está diferente, então eu preciso criar esse espaço de ouvir e de receber
as alterações, as emoções ali do meu filho. Ela acrescenta que é preciso que os adultos se conheçam para tratar as emoções. Muito do que a gente tem visto como reação é uma forma reativa à agressividade ou à violência que a gente tem visto aí. Ela é uma forma reativa das pessoas que já estão disfuncionais com elas mesmas. Não é que elas ficaram violentas do dia para a noite, a gente tem que entender isso. Elas já tinham alguma disfuncionalidade e essa convivência mais próxima, mais intensa, fizeram emergir essa disfuncionalidade. Você viu aí na reportagem da Tiara Castilho, do Jornal Brasil Hoje, o caso do Henri Borel. E a gente continua falando porque o Papa Francisco enviou uma carta em solidariedade ao pai do menino, o engenheiro Leniel Borel de Almeida. Na carta publicada no Instagram do engenheiro, o pontífice cita a loucura humana que levou ao massacre do pequeno Henri Borel. No documento entregue a uma parente de Leniel, que mora lá em Portugal, depois que ela escreveu ao Papa contando sobre o que aconteceu com a criança, o Papa pede que Leniel e a mãe dele, Noemi, não se contaminem pelo ódio e se recusem a odiar aqueles que lhes fizeram mal. O jornalista e missionário redentorista irmão Diego Joaquim traz uma reflexão no quadro de hoje do Opinião. Boa noite, irmão Diego. Boa noite para você, Jordevá. Boa noite também para você que sintoniza a TV Pai Eterno e acompanha o Jornal Brasil Hoje. Olha, infelizmente sim, uma realidade triste e muito presente na sociedade brasileira, que tem características silenciosas, mas que eu poderia dizer que às vezes são escandalosas e que a gente finge que não está vendo. Recentemente, o Papa Francisco lembrou que é necessário, mais do que nunca, denunciar e impedir a exploração de crianças e adolescentes nas diversas esferas da sociedade, na escola, na prática esportiva, nas atividades recreativas e culturais, nas comunidades religiosas e dentro da família. E essa obrigação é de quem? É nossa, de nós adultos, que devemos observar bem os que são vulneráveis, se não estão sendo vítimas de algum tipo de abuso. Nós estamos na campanha Maio Laranja, que já nos indica alguns sinais. Por exemplo, se a criança tem uma mudança de comportamento, muito alegre ou muito agressiva, ou muito introspecta, ou muito tímida, às vezes rebelde, às vezes com raiva, ou mesmo retomando comportamentos infantis que ela já tinha abandonado, como chupar dedo, ou com alguma doença sem explicação, sempre com dor de barriga, sempre com dor de cabeça, enfim. Ou até quando passa a ter comportamentos sexuais, é preciso estar atento a esses sinais e essa é obrigação de nós, adultos. E o Estado também tem uma obrigação nessa hora. O Papa Francisco já disse, a proteção das crianças contra a exploração sexual é um dever de todos os Estados. E o que o Estado brasileiro tem feito? Hoje, terça-feira, foi criada uma comissão interministerial para enfrentamento à violência contra as crianças e os adolescentes. Um programa nacional que deverá ter essa prioridade. A ideia é importante, mas é importante dizer que, em primeiro, faltam recursos. E segundo, a responsabilidade maior é de quem está perto da criança que está sendo abusada. Por isso, devemos ter o hábito de denunciar, discar sem, dar a conhecer os fatos. Não pode haver tolerância quanto a abuso de crianças e adolescentes. O que tem que haver é proteção, cuidado e justiça. Com certeza. Obrigado, irmão Diego. Jornal Brasil Hoje vai agora para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos saber o destaque no cenário internacional no nosso Giro pelo Mundo. E tem ainda uma entrevista com o pesquisador da Fiocruz, Rafael Guimarães. Não saia daí. O Jornal Brasil Hoje volta em instantes para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa.
Nova AFIP, TV Pai Eterno. Olá, você de todo o país, estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje. Você está em casa assistindo o nosso programa. Quero perguntar para você, você já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre a fé, sobre a devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ou você pode também entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone. Anote aí, 62 3506 9800. Vou repetir para você, é o 62 3506 9800 e venha fazer parte desta família de amor. Eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa. Olha, você pode ter todas as informações acessando o nosso portal paieterno.com. Por exemplo, vamos saber qual é o canal da nossa cidade para a gente assistir, por exemplo, o nosso programa? Vamos lá, ali o portal, vamos lá, onde assistir, tá certo? Vamos para o estado de Goiás, não é isso? Vamos clicar aqui, não é isso? Onde assistir, vamos lá, cadê o nosso mapa? Deixa eu pegar aqui, não saiu. Nova FIP, pera aí, gente. Vamos testar aqui de novo, onde assistir, não é isso? Agora sim. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do nosso estado de Goiás? Vamos lá? Aí a gente clica no mapinha ali no estado de Goiás, já aparece. Olha, Abadia de Goiás, canal 29.1, Abadiânia ali na região de Brasília, do entorno de Brasília, 22.1, Água Fria de Goiás também na região de Brasília, 22.1, Águas Lindas, Alexânia, tudo 22.1. A gente desce aqui Anápolis, que fica aqui a pouco mais de 50 quilômetros de Goiânia, 29.1, Aparecida, que é colada aqui na nossa capital, 29.1. Lá embaixo, Bela Vista também, 29.1. Bonfinópolis também, que faz parte da Grande Goiânia, 29.1. Então, você percebeu aí, olha, se você acessar aqui o nosso portal paieterno.com, você sabe exatamente quais as cidades que a gente está chegando e o número do canal. Você pode fazer isso no Brasil inteiro, tá certo? E você que está acompanhando o nosso Jornal Brasil Hoje aqui com a gente, mande a sua foto, o seu registro acompanhando o nosso programa. Você pode aparecer aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. É muito fácil. Basta você tirar uma foto assistindo o Jornal Brasil Hoje e marcar as redes sociais da TV Pai Eterno no Instagram. Anote aí, @TV Pai Eterno. Vai ser uma alegria enorme mostrar você aqui. Você pode, inclusive, me marcar também. O meu Instagram é Jordeva Rosa Oficial. Você marca e a gente mostra. Sabe quem que vai aparecer agora, que estava assistindo nosso programa? Essa mocinha aqui, olha. Marioneide, ela é de Goiânia, sempre acompanha aqui o nosso programa Brasil Hoje e ela está assistindo, tá certo? Mandou o registro aqui pra gente, quero agradecer muito a participação da Marioneide, minha ídola, né? Grande beijo para ela, tá certo? Vamos agora até o Paraná, de onde fala o Rafael Paes, que hoje traz informações sobre as apreensões de drogas lá no estado, que aumentaram, gente, olha só, 148% no primeiro trimestre deste ano. Rafael, boa noite. Olá, Jordeval, uma ótima noite a você e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, hoje a gente fala sobre a apreensão de drogas aqui no Paraná. As polícias do estado apreenderam somente este ano, de janeiro a março, 61 toneladas de drogas. O balanço da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, a CESP, foi divulgado hoje. O aumento foi de 148% se comparado com o mesmo período de 2020, quando foram 24,9 toneladas. Os números englobam ações da Polícia Militar e da Polícia Civil também. Nessas apreensões estão maconha, cocaína e crack. Ao todo, as polícias apreenderam 60.675 quilos de maconha, um aumento de 162% em relação ao primeiro trimestre de 2020, com 23.095 quilos. Também foram apreendidos 782 quilos de cocaína, sendo 444 quilos a menos que no comparativo com o ano passado, que teve
pouco mais de 1,2 mil quilos apreendidos, o que resulta aí em uma queda de 36,23%. Já as apreensões de crack tiveram uma queda também. Essa queda foi de 42,59%, de 590 quilos no ano passado para 339 quilos agora em 2021. Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, o Rômulo Marinho Soares, as forças policiais estão usando os serviços de inteligência contra o tráfico de drogas. Ele ressaltou que mesmo durante a pandemia, o trabalho não parou, viu? As imagens que vocês viram, acompanharam agora aqui comigo, são de apreensões que ocorreram somente no Porto de Paranaguá. O terminal portuário aqui do estado é um dos meios mais procurados pelas associações criminosas para escoar a droga produzida principalmente na Bolívia. Geralmente, o destino dessa droga é a Europa por meio dos portos de Antuérpia, na Bélgica, e também de Roterdã, na Holanda. É uma pena, né, Jordevá, que o trabalho de apreensão é meio que de enxugar gelo. Quanto mais se faz, mais aparece. Jordevá, me despeço então. Essas foram as nossas informações de hoje. No cenário aqui, a Praia Central de Guaratuba. Eu retorno com você aí em Goiânia. Até amanhã. Valeu, Rafael. Tô com inveja de você com essa praia aí no fundo, hein? Rafael, que é o nosso correspondente no sul do país, vai trazer sempre as notícias do Paraná, de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. A gente dá um giro aqui pelo país, mas vamos fazer o seguinte? Vamos dar um giro pelo mundo com as nossas notícias internacionais? A Casa Branca anunciou que vai enviar pelo menos 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para outros países até o fim de junho. O presidente Joe Biden disse que enviará doses dos imunizantes da Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, além dos 60 milhões de doses da AstraZeneca que ele já havia planejado enviar. O anúncio ocorre no momento em que aumenta a pressão sobre o governo para usar o grande excedente de imunizantes para ajudar outros países. Dezenas de pessoas morreram e quase 100 estão desaparecidas na região oeste da Índia, depois da passagem do ciclone Tauktae, que forçou a suspensão da campanha de vacinação contra a Covid-19 no país. Os desaparecidos viajavam em uma embarcação que naufragou com 273 pessoas a bordo na costa de Mumbai. Militares informaram que 177 pessoas foram resgatadas em condições extremamente difíceis. O ciclone tocou o solo na segunda-feira, com rajadas de vento de até 185 km por hora. Jantar em uma área interna de restaurante ou assistir uma partida de futebol no estádio voltam a ser possibilidades na Inglaterra. O país iniciou uma nova etapa na flexibilização do confinamento, apesar do temor do avanço da variante indiana do coronavírus. A nova etapa de flexibilização inclui a reabertura de áreas internas de pubs e restaurantes, hotéis, museus, salas de espetáculos e estádios para até 10 mil espectadores. Cinemas, teatros e pontos turísticos também começam a reabrir. Olhando aqui, a gente fica triste, né, com tanta coisa ruim acontecendo no mundo afora. Você percebeu esse ciclone, chuva forte, destruição, lá Israel e os palestinos em guerra. A gente precisa ter mais fé, a gente precisa rezar mais, não é isso? A relação entre doenças físicas e emocionais é bastante comum, mas com a pandemia, a tendência se agravou. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria mostrou que 89% de 400 psiquiatras destacam o agravamento dos quadros da saúde mental em seus pacientes devido à pandemia do coronavírus. Veja mais detalhes na reportagem. Segundo psiquiatras, durante a pandemia, várias doenças psicossomáticas estão tendo maior incidência. Nós temos uma resistência natural, que a gente chama de resiliência, que é a capacidade da gente lidar com as dificuldades do dia a dia, de enfrentar os problemas. Tem pessoas que têm uma resiliência maior, ou seja, na linguagem popular, que são pessoas mais fortes, que já passaram por diversas dificuldades e conseguem superar, e pessoas que têm uma resiliência menor. Mas, de um modo geral, todos nós temos essa resiliência para todos nós, ela é limitada. A gente vai chegando a um ponto que a gente esgota. E essa pandemia, até para essas pessoas, entre aspas, mais fortes, vamos dizer assim, está chegando num ponto que as pessoas realmente não estão aguentando mais. Né? Seja com medo de perderem pessoas queridas, sejam por medo de adoecer, questões financeiras de emprego, ou mesmo essa privação social, que a gente nunca viveu isso.
da forma como nós estamos vivendo. Muitas vezes, os sintomas das doenças psicossomáticas se misturam aos de outros problemas, dificultando o diagnóstico. A gente vai começar a pensar, olha, isso aqui realmente tem uma base emocional. Primeiro ponto é se a gente não achar, tiver uma ausência de alguma doença de base. Então, por exemplo, a pessoa está tendo dor no peito, coração acelerado e tudo mais, ela vai no cardiologista, o cardiologista não encontra nada. Ou então a pessoa está tendo uma dor articular, uma dor no joelho, ela vai no ortopedista, o ortopedista não encontra nada. Muitas vezes, se a pessoa tem um sintoma físico muito exacerbado, aquela doença que ela tem não explica a intensidade do sintoma. Então, a doença, o transtorno, a doença psicossomática ou transtorno somatoforme, como alguns chamam, ela pode ser sintomas físicos na ausência de uma doença física identificável ou uma amplificação de uma doença que a pessoa tem. De acordo com os especialistas, o autoconhecimento é o primeiro passo para o tratamento dessas doenças. Meditação, atividade física, intensificar as relações sociais, mesmo que de forma virtual, alimentação, uma boa noite de sono e, obviamente, o tratamento em si ele vai envolver uma psicoterapia que vai guiar o paciente para descobrir, para ir dentro dessa jornada, desse autoconhecimento. Olha, atenção, tem notícia boa, hein? Trabalhadores informais nascidos em fevereiro recebem hoje a segunda parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família, com número de inscrição social de dígito final 1, podem sacar o benefício. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mesmo mês. Anotou? Tá certo. Olha, o Jornal Brasil hoje vai agora para mais um intervalo, mas é rapidinho. No próximo bloco, uma entrevista com o pesquisador da Fiocruz sobre o alerta do Ministério da Saúde da possível chegada no país da cepa indiana. Não saia daí. Jornal Brasil hoje volta em instantes. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Atenção, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vai voltar a bloquear os pagamentos dos beneficiários que foram convocados para realizar a prova de vida, mas não fizeram a comprovação. De Brasília, Elton Moreira vai contar detalhes sobre essa situação. Boa noite, Elton, é com você. Olá, Jordeval, uma boa noite para você e para todos que acompanham o Jornal Brasil hoje. É isso mesmo, aposentados e pensionistas do INSS vão ter que voltar a fazer a prova de vida para não terem seus benefícios bloqueados. Os serviços vão ser retomados a partir de junho, depois de ter ficado suspenso desde março do ano passado por causa da pandemia da Covid-19. É importante destacar que para essa retomada é preciso atenção porque o INSS estabeleceu um novo calendário, baseado no mês em que a comprovação de vida teria sido feita se não tivesse essa suspensão. Então, por exemplo, quem tinha que fazer a prova de vida em março e abril do ano passado, agora deve fazer até junho deste ano. Já lá no final da tabela, a gente observa que as pessoas que tinham que comprovar que estavam vivas entre março e abril deste ano, para continuar recebendo o benefício, vão ter que fazer isso até dezembro para não ter os pagamentos bloqueados.
O INSS alerta ainda que para os beneficiários que deveriam realizar a prova de vida por meio digital em fevereiro de 2020, o prazo para realizar a comprovação termina no dia 31 de maio. Lembrando que a prova de vida é obrigatório para os segurados do INSS que recebem seus benefícios por meio de contas correntes, conta poupança ou cartão magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar que estão vivos, evitando fraudes e pagamentos indevidos de benefícios. Desde agosto do ano passado, a prova de vida também pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS por beneficiários com mais de 80 anos ou com restrições de mobilidade. A comprovação da dificuldade de locomoção exige atestado ou declaração médica. Nestes casos, todos os documentos são anexados e enviados eletronicamente. Essas são as informações, Jordevá. Então fica mais esse alerta para os aposentados e pensionistas. Elton, obrigado pela sua informação, mas eu discordo demais dessa decisão do INSS. Em plena pandemia, como é que você vai pedir a prova de vida, principalmente para idoso de 70, 80 anos, que tem que, às vezes, comparecer a um local para fazer essa prova de vida? Isso é ruim, porque nós estamos numa pandemia. Agora, vamos usar a internet. A maioria sequer tem internet, às vezes nem sabe mexer no telefone, não é? Lamentável essa decisão do INSS. Vamos falar de Covid-19? É um assunto importante. Olha, homens e idosos são as principais vítimas de casos mais graves e de mortes por Covid-19. A conclusão é de um estudo divulgado pela Fiocruz, que avaliou 178 mil pacientes, sendo 33 mil com diagnóstico confirmado para a doença. Os cientistas estabeleceram um perfil laboratorial dos pacientes com a contagem de vários indicadores. A campanha de vacinação começou no Brasil há 4 meses e, de acordo com o Ministério da Saúde, 17 milhões de pessoas já estão completamente imunizadas. Agora vamos ver o balanço da vacinação em todo o país, conforme os dados divulgados pelo Ministério da Saúde até o dia 17 de maio. Vamos lá, os números então, é o nosso vacinômetro aqui do Jornal Brasil hoje. Quantas pessoas tomaram a vacina, a primeira dose aqui no Brasil? 36.387.188 pessoas. E quantas tomaram a segunda dose aqui no nosso país? 17.274.731 pessoas tomaram a segunda dose. Gente, depois de um atraso e paralisação na produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil por falta de insumos, hoje chegou uma notícia boa, muito esperada. O Instituto Butantan informou que um carregamento de matéria-prima para a Coronavac chega ao país nos próximos dias. Quem vai dar mais detalhes para a gente agora é a repórter aqui do Jornal Brasil Hoje, a Tiara Castilho. Tiara, boa noite para você. Boa noite, Jordevá, e para todos que acompanham essa segunda edição do Jornal Brasil Hoje. Após o atraso e a paralisação da produção de vacina contra a Covid-19 por falta de insumos, o Instituto Butantan informou que um carregamento de matéria-prima vai chegar da Coronavac no nosso país para a próxima semana, dia 26 de maio. De acordo com o Instituto, a previsão é a chegada de um lote com 4 mil litros de insumo farmacêutico ativo, suficientes para a produção de 7 milhões de doses da Coronavac. Desde a última sexta-feira, dia 14, a produção está paralisada por falta de insumos que vêm da China. Segundo o Butantan, a falta de matéria-prima aconteceu por problemas burocráticos provocados por declarações de membros do governo brasileiro sobre a China. O Instituto tem 2 contratos assinados com o Ministério da Saúde para o fornecimento de vacinas para a população brasileira por meio do Programa Nacional de Imunizações. O primeiro contrato para fornecimento de 46 milhões de doses já foi cumprido. Falta ainda um contrato de 54 milhões de doses, previsto para serem entregues em agosto. Até este momento, o Butantan entregou 47,2 milhões de doses de vacina ao governo federal. Com essa notícia cheia de esperança, eu encerro a minha participação. Jordevá, e eu continuo ansiosa para a chegada da minha vez de tomar a vacina contra a Covid-19. É com você aí. Você e eu, viu? Estamos doidinhos esperando essa vacina. Gente, a descoberta da variante B1617 não é exatamente uma novidade,
Mas o que tem preocupado especialistas em saúde é que o número de casos de Covid-19 provocados por ela aumentou consideravelmente na Índia, seu provável local de origem. E um alerta foi disparado pelo Ministério da Saúde para os 3 estados do sul do país sobre a aproximação dessa nova cepa indiana do coronavírus detectada na Argentina, país que faz fronteira com a região aqui do nosso país. Por isso, a gente fala agora com o Rafael Guimarães ao vivo, ele que é pesquisador em saúde pública da Fiocruz, está aqui participando do Jornal Brasil Hoje. Rafael, boa noite para você, obrigado pela presença, viu? Boa noite. Tá certo. Me fala dessa variante aí, quais são os riscos que o Brasil tem de recebê-la aqui? Bom, toda vez que a gente encontra uma variante nova, o risco que a gente tem de iminência é de ter uma nova forma do vírus circula e aí a gente tem uma população totalmente suscetível a ela. Essas mutações que são causadas no vírus, elas variam de cepa para cepa, então elas podem conferir maior ou menor gravidade na doença, maior ou menor potencial de infecção. O que a gente tem notícia até então é que essas novas variantes têm maior potencial de infectar a população e a gente ainda está tentando entender quais são os mecanismos de ação dela no corpo humano para poder saber se de fato ela causa eventos mais graves na população. Pois é, você falou, eu fiquei preocupado. Então ela tem um poder maior de infecção do que as que já existem? O que acaba acontecendo é que essas mutações que vão acontecendo com o vírus, elas vão tornando ele cada vez mais resistente a um ambiente que é desfavorável. Então, é uma forma de adaptação do vírus. Então, o que acaba acontecendo é que elas podem ter um potencial maior de infectar as pessoas. Isso não significa que a gente vai ter mais casos graves, mas potencialmente uma maior quantidade de casos. Por isso que cada descoberta de nova variante nos preocupa. Rafael, você falou uma maior quantidade de casos. Isso a gente pode dizer numa possível terceira onda? Olha, as ondas elas vão acontecendo na pandemia de acordo com algumas circunstâncias. A primeira delas é a ocorrência de novas variantes circulando, mas principalmente relacionadas à disponibilidade de pessoas para a infecção, independente da variante. Então, qualquer forma de relaxamento das medidas de distanciamento social acabam trazendo às ruas uma quantidade enorme de pessoas suscetíveis a ter doença. Então, isso é tudo que o vírus precisa encontrar para poder conseguir se disseminar. E, além disso, tem a questão da cobertura vacinal. Então, quanto menor for a cobertura, maior a quantidade de suscetíveis. Então, o balanço entre essas 3 coisas acaba criando uma situação muito ruim para o país, pensando que a gente continua tendo um risco maior de aumentar casos de infecção. E aí, potencialmente, criando a terceira onda. Né? Pois é, e você fala nisso, o Brasil, infelizmente, né? A vacinação ainda está muito lenta, né, Rafael? Pois é, a gente tem muitas dificuldades com relação à vacinação, mas, sobretudo, com relação a uma dificuldade de sincronizar os calendários vacinais dos estados e municípios e também da eleição dos principais grupos prioritários. O que tem acontecido é que a gente tem, de uma forma desincronizada entre estados e municípios, inclusive municípios que são vizinhos uns dos outros, e isso acaba criando uma dificuldade adicional, porque não adianta a gente ter um município 100% vacinado se o município do lado não está. Então, é preciso que a gente tenha uma coordenação única no sentido de tentar garantir a vacinação em tempo oportuno para toda a população, na definição dos critérios prioritários para que a gente possa ir avançando gradativamente. Tá certo, olha, nós conversamos com o Rafael Guimarães, que é pesquisador da Fiocruz. Muito obrigado pela sua participação. Tenha uma boa noite. Boa noite. Olha, e uma última notícia, a CPI da Covid, que é apurações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia, continua. E hoje quem prestou depoimento foi o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele disse que o Itamaraty buscou ajuda no exterior para a importação de insumos da cloroquina, a pedido do Ministério da Saúde. O ex-chanceler disse ainda que a importação já estava contratada, mas que a Índia havia bloqueado as exportações. Este é o 7º dia de depoimentos na CPI. Ernesto foi chamado à CPI na condição de testemunha, na qual o depoente se compromete a dizer somente a verdade sob o risco de incorrer no crime de falso testemunho. Tá certo?
Gente, o Jornal Brasil Hoje termina por aqui. Eu quero agradecer demais a sua participação, a sua companhia, você do país inteiro. Amanhã, 6 horas da tarde, 18 horas, a gente vai estar aqui na TV Pai Eterno com muitas informações do Brasil e do mundo. Esse é o nosso Jornal Brasil Hoje. Boa noite para você, fique com Deus.